A segunda temporada de O Rei da TV, a série sobre a vida do Silvio Santos, estreou hoje na Star Plus, já está disponível. E se você quer ver, mas não lembra direito da primeira temporada ou quer refrescar a memória, fica tranquilo que eu preparei um resumo aqui, um resuminho do que acontece em cada episódio para você se lembrar e ver a segunda temporada tranquilamente. Então chega mais, minhas relíquias, eu sou o Dan Jardim, esse aqui é o Manual do Dan, seu canal de comentários e notícias diárias, isso mesmo, diárias de filmes e séries. Todo dia tem pelo menos 2 vídeos aqui, com react, comentário, notícia e tal. Eu só peço, cara, se esse vídeo chegou até você e você não é inscrito, eu peço encarecidamente, se você puder se inscrever, você me ajuda demais, de verdade. E muito obrigado para quem já se inscreveu. Agora vamos lá, episódio 1. No primeiro episódio a gente acompanha primeiro o Silvio ali nos anos 80, né? Mais especificamente em 1988. E aí o Silvio perde a voz no meio do programa, e aí ele tem que voltar e tal, e aí a gente volta, tem um flashback para a infância do Silvio Santos, ali, infância, adolescência, né, quando ele era estudante ainda, e ele diz que está cansado de ser pobre, né, o pai perde todo o dinheiro no jogo e tal, então ele tem uma infância humilde ali na Lapa, e aí ele tá indo para a escola, ele diz que quer comer, ele queria, eu quero muito ser rico para comer geleia, ele fala, né. E aí ele tá indo para a escola e vê um vendedor de canetas ali, usando várias técnicas e tal, um vendedor português, né? E em algum momento ele meio que salva o vendedor de caneta porque um truque de mágica ia dar errado. E aí o Silvio no dia seguinte ali fala, a caneta tá aqui e tal. E aí ele vira ajudante desse vendedor de caneta. Quando ele recebe menos do que acha que merecia, o Silvio abre a própria banquinha de vendas, só que ele não vende só caneta, vende outras coisas. E ele vende igual, cara, o garoto tá igual o Silvio Santos, assim, a gente consegue ver o Silvio moleque ali, né, vendendo as coisas ali na rua, com seu jeito, né, fazendo piada com todo mundo, uma coisa meio personalizada, e aí ele começa a vender mais do que o cara que ensinou ele. Aí ele chega com a sacola cheia em casa, falando, isso aqui é pro meu irmão, isso aqui é pra minha mãe, isso aqui é pro meu pai, mas a geleia é minha, ele fala, até o nome do episódio é A Geleia é Minha. Tipo, ele conseguiu, com as técnicas de venda, né, ele conseguiu trazer uma sacola cheia do mercado para casa. Aí o vendedor que ensinou ele se sente traído, evidentemente, né, aí chama a polícia, se chama o famoso Rapa, né, e vão 2 policiais lá perguntar se o Silvio tem licença, se ele não tem licença para dar grana para eles e tal, pedem ali um suborno. Aí o Silvio fala, não sei de nada, não sei o que. Aí um dos policiais chuta a banquinha e o outro policial fica meio ali, ele empatiza com o Silvio, tanto que ele sai e aí quando volta, esse policial volta para falar com o Silvio e fala, garoto, você é bom, toma aqui esse telefone e procura fulano de tal na Rádio Nacional, você tem talento para rádio. O policial dá o cartãozinho pro Silvio na série. E o Silvio o Silvio moleque, né? O Silvio de 88, a gente acompanha esses dois. O Silvio de 88, a trama dele nesse episódio é basicamente ficar ouvindo de todo mundo que o Gugu é o futuro, que ele precisa dar o espaço dele, tipo, pro Gugu, né? Sair dos domingos e meio que botar o Gugu como substituto e ele fica muito resistente. O primeiro episódio termina por aí. No segundo episódio, lá nos anos 60, a história já dá um salto e o Silvio já está bem estabelecido na Rádio Nacional, só que a gente não vê muito ele na rádio. A gente vê ele com um circo itinerante, né? E o circo está cheio de dívidas, ele paga os funcionários ali e tal, mas o circo está cheio de dívidas. Eu tô olhando para ali porque eu tô olhando as coisas que eu anotei, tá, galera? E aí na rádio, né, quando ele está ali no saguão da rádio, ele encontra um homem cobrando o Manuel de Nóbrega, que vem a ser o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que é o Manuel de Nóbrega, na verdade, que criou a Praça da Alegria, que virou a Praça Nossa e tudo. E trabalhava lá na Rádio Nacional, era uma estrela da Rádio Nacional. Aí o Silvio vê um homem cobrando ele, porque falou que pagou o carnê do Baú da Felicidade certinho. E o Silvio conversa com esse cara e esse cara... O Silvio fala, não, vai dar tudo certo isso aqui. O Silvio convence esse cara de alguma forma e o cobrador vai embora. O Manuel pede para o Silvio, pelo amor de Deus, para fechar o Baú da Felicidade, que é uma empresa que ele abriu, só que o Manuel é um cara mais criativo, então nem sabia administrar a empresa. E o Silvio vai no Baú da Felicidade, na empresa, né, na sede da empresa, descobre qual é o esquema lá e vê que tem coisa muito errada ali, que hoje os funcionários estão no mínimo de má vontade e estão até possivelmente desviando o dinheiro do caixa. Ele lê o livro lá das contabilidades e fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Enquanto ele está lá, na série, né, uma pagadora do carnê do baú vai lá e fala por que o baú é bom. Ela fala que ela paga o carnê, né, que o esquema do baú é assim, você paga o carnê o ano inteirinho e aí no final do ano você troca por presente, por produtos. E aí a mulher fala que os filhos dela amam
o baú da felicidade, que ela paga tudo, tipo, que no final do ano o Natal fica melhor, e se ela tivesse com dinheiro em casa, o marido ia gastar com o jogo, aí o Silvio já lembra do pai, né? Imagina, a gente já sabe do primeiro episódio. Ou seja, o Silvio viu ali uma oportunidade de ouro, né? E, de fato, nesse livro aqui que tá aqui, ó, tá vendo? É um livro do Maurício Sticer, que fala muito do lado empresarial do Silvio. Ele conta que o que deixou o Silvio rico ali no primeiro momento mesmo foi o baú da felicidade. Então, aí o Silvio vê a oportunidade ali, né? E em vez de fechar, ele pega toda a grana do casamento com a Cidinha, que ele ia se casar, da festa de casamento, e investe no baú da felicidade. Ele vai vender o carnê no circo, lembram dessa cena? Ele vai pega o carnê, quem quer o carnê do baú? Aí ninguém levanta a mão, mas a Cidinha, a mulher dele, tá na plateia e finge ser ali uma compradora, e ela vai pro palco, aí o Silvio faz várias piadas com ela, e aí por essa interação aí, depois todo mundo quer comprar o carnê do baú, e aí vira um sucesso. O Manuel de Nóbrega vê isso, né, vê o Silvio vendendo carnê e fala, pô, eu pedi pra você fechar, não era pra fazer isso, você me traiu. E o Silvio fala, não, calma, Manuel, eu quero ser seu sócio. Nos anos 80, indo lá pra frente, o Silvio mais velho, ele descobre um pólipo na garganta, ele descobre que é isso que tirou a voz dele, e a mulher dele convence ele a ir pra Miami pra se tratar. Também em 88, o Gugu é procurado pelo Rossi, que é o Boni, né? É que não quiseram dar o nome do Boni, vou chamar ele de Boni, não vou chamar de Rossi não. O Gugu é procurado pelo Boni, só que ele fica no SBT porque ele já tá o quê? Esperando ser anunciado como substituto do Silvio, né? O Silvio tá sem voz, então o Gugu tá ali para substituir o Silvio. Nesse episódio tem uma hora que as filhas do Silvio estão assistindo o Xuxa, eu achei legal isso, lá em 88. E aí, cara, na hora que o Silvio vai falar que vai ficar fora por um tempo, porque ele vai para Miami se consultar, ele vai anunciar, ele tem que ir lá anunciar o Gugu ao vivo, falar, vou ficar 4 semanas fora, mas os próximos programas vão ser apresentados pelo Gugu. Só que em vez disso, na hora de falar, ele fala, e os 4 próximos programas vão ser reprises, os melhores momentos. E aí o Gugu fica bolado e liga pro Boni, para fechar com a Globo. O terceiro episódio começa com o Silvio jovem lá nos anos 60 abrindo uma loja física do baú da felicidade, e aí chega um fiscal da Receita, né? A gente descobre que é o Stanislau, que é o futuro presidente do Grupo Silvio Santos na série. E aí o fiscal da Receita chega, diz que a loja está fechada, não sei o quê. O Manuel, vendo essa treta toda, ele sai do negócio, ele fala, Silvio, fica com você, eu não quero ter minha imagem manchada, então o baú é todo seu. E aí o Silvio resolve ali, né, com o Stanislau, de tipo, ele fala, Stanislau, quanto é que você ganha aí para ser fiscal da Receita? E chama o Stanislau para trabalhar para ele, justamente ali naquela época, para uma forma de resolver esse imbróglio, né? Aí tem uma hora que o Silvio, ali nos anos 60, compra uma TV para a família e liga ali na programação do Boni, né, da Globo, e vê que tá ali, tipo, clássicos da ópera, em breve. Aí ele fala, cara, isso é muito chato, acho que a TV merece uma coisa melhor, uma coisa mais divertida. Então, isso na TV Paulista, né, que tá no ar. Aí ele faz um rolo ali, ele engana tanto o Boni quanto o dono da TV Paulista, o tal do Teixeira, para trocar o horário que ele fala de terça para domingo, porque esse Clássicos da Ópera é domingo de tarde, então ele liga a TV ali com a família toda e fala, pô, vai passar Clássicos da Ópera no domingo de tarde? Ele ia ter um horário na terça, ele saiu da rádio para a TV para ter um horário de terça e pede para trocar para domingo à tarde. Aí que ele enrola o Boni, ele fala, cara, ô Boni, eu já combinei lá com o chefão. E fala pro chefão, chefão, já combinei com o Boni. Então ele consegue o domingo dessa forma. O programa dele é um sucesso. O programa do Silvio, quando estreia de tarde, domingo de tarde, é um sucesso. Só que ali ele finge ser solteiro, né? Ele finge ser um solteirão, a esposa reclama ali, mas ela entende. Aí o Silvio descobre que a TV Paulista, onde está ele, o Boni, tá, essa TV que está começando ali, né, que a TV Paulista vai ser vendida para uma nova empresa chamada Globo, uma tal de Globo. E aí, por conta disso, o Silvio chantageia o dono da TV Paulista no ar pedindo mais contrato, mais tempo de tela. Por quê? Porque a Globo, ele sabe que tá ali é a galera do Boni, né, e o Boni não gosta, tipo, tem a treta com ele. Então ele fala, pô, se a Globo comprar a TV Paulista, vai acabar meu horário aqui no domingo. Aí ele chantageia. Como ele tem muito sucesso e ele compra o horário da TV Paulista, ele fala pro dono, olha só, eu vou sair agora, eu vou te deixar no buraco, sabe? Ele fala para o público assim, é o último programa Silvio Santos aqui. E aí o dono fala, pô, tô muito escroto, mas acaba cedendo, lógico.
Nos anos 80, o Silvio está em Miami e descobre que tem que operar, fazer uma operação delicada, e a Iris topa colocar o Gugu no lugar dele, porque ele deixou a Iris tomando conta das coisas e a Iris faz um monte de coisa lá no SBT quando ele está fora. Então a Iris topa em colocar o Gugu no lugar, só que o Gugu assinou com a Globo. Tá, episódio 4. O Stanislau, isso nos anos 60, né? Avisa que a Globo vai se livrar do Silvio logo logo. Fala, ó, Silvio... é isso, a Globo vai comprar a TV Paulista e vão se livrar de você. E o Silvio quer ser sócio da TV Paulista, quer dizer, quer ser sócio da Globo. Mas o Boni fala, não, você não vai ser sócio da Globo, eu falo o nome do Dr. Roberto Marinho e tá decidido. Aí o Silvio ganha um troféu imprensa, o primeiro troféu imprensa que ele ganha, faz um festão na casa dele. E aí ele tenta, cara, ele descobre que a Record tá à venda, ele tenta comprar uma parte da Record, só que é humilhado pelo dono da Record. O dono da Record fala pra ele, cara, você é povão, você é muito popularista, o que você vai fazer com a TV? TV é pra poucos. Aí ele, tipo, TV, como se TV fosse só pra gente da elite, você nunca vai ser da elite por mais dinheiro que tenha. O dono da Record mandou uma dessa e o Silvio fica bolado, aí vira uma questão de honra ele ter uma emissora. Ele fica focado em comprar a Record. Nos anos 80, a Iris tenta convencer o Gugu a não ir para a Globo, mas ele diz que já assinou, e a Iris toma algumas decisões pragmáticas no SBT, né, que deixa o Stanislau assim, admirado, tá aí tudo. Stanislau, o diretor do Grupo Silvio Santos, né, a Iris, sai mudando tudo. Lá em Miami, o Silvio dá um carro para o motorista que acompanhou ele e adianta o voo para o Brasil. Ele chega mais rápido no Brasil, falando que a consulta médica foi tudo bem. O episódio 5 é quase todo lá nos anos 70, né? O tempo avançou dos 60 para os 70, é quase todo nos anos 70, a gente quase não vê o Silvio dos anos 80. Aí começa o episódio com o Silvio comprando metade da Record, que era o que estava à venda, né? Através de um laranja, que é um fazendeiro bem grosseirão assim. O Silvio compra a Record através dele, pedindo um favor para ele. O Silvio comprou horário na Globo, então o Silvio, enquanto está trabalhando na Globo, comprando horário ali de tarde, né? Ele compra os domingos de tarde na Globo, o Silvio trabalhou na Globo, isso rolou mesmo. Enquanto isso, ele comprou a Record, mas estava trabalhando, estava fazendo seu programa na Globo. Aí ele leva esse fazendeiro grosseirão com a esposa ali, mais jovem, né, pra ver a Globo, aí eles ficam deslumbrados e tudo. O fazendeiro fala pro Silvio ali na encolha e pro Stanislau que quer comprar a empresa de perfume do Silvio para ela, que é a Hermosa, acho que é a Perfume Hermosa, que é dar de presente para ela. E o Stanislau fala, não, a gente não vai vender porque dá muito lucro. Aí o fazendeiro, bom, você que me pediu um favor primeiro. Enquanto isso, o Silvio vê o Chacrinha quebrando todo o camarim dele, falando que foi demitido pelo Boni, né? E disse que o Chacrinha fala pro Silvio, o próximo é você. Foi a Dercy, fui eu, o próximo é você, porque o Boni acha a gente muito tosco. Acho que o Boni tá muito metido, já que a Globo tá quebrada. O Chacrinha fala pro Silvio, fala, a Globo tá com um rombo financeiro gigante. Aí o Silvio fica, vamos ver de que tamanho é esse rombo aí, porque o Silvio sempre dá um jeito de fazer um rolo com a dívida da galera e das empresas, né? Aí o Silvio diz que, cara, então já que o Chacrinha falou que eu vou ser demitido, eu quero comprar logo um horário na Record, porque a Record não sabe que foi ele que comprou, né? Pra Record foi o fazendeiro. Aí o fazendeiro liga lá pro chefe da Record e pede para botar o Silvio na programação, só que o cara não quer colocar. Tá irredutível, e o Silvio fala, comprei a toa, então eu preciso me manter no ar, cara, porque a Globo vai me demitir. E como é que ele faz isso? Ele manda o Stanislau descobrir quanto o Roberto Marinho está devendo e fala, eu vou comprar todos os domingos daqui para frente até para cobrir esse rombo financeiro que vocês têm. E lógico que o Roberto Marinho topa, mas isso, tipo, o Boni chama o Silvio para demitir ele e no meio da reunião o telefone toca, é só o Dr. Roberto Marinho, né, falando, deixa o Silvio, cara, ele deu dinheiro pra gente. Aí o Silvio levanta todo triunfante, assim, tipo, a gente se vê no domingo. E como é que o Silvio conseguiu essa grana para emprestar para a Globo? Vendendo a empresa de perfume lá pro fazendeiro. Ele não dá ponto sem nó, cara. Nesse episódio também a Cidinha, a esposa do Silvio, passa mal e a Cleusa, diretora fiel ali do Silvio, vai ajudar ela. E nos anos 80, em 88, o Silvio volta pro SBT, ele estava em Miami, né? E descobre que o Stanislau demitiu todos, tipo, seus assistentes de palco, até o Rock. E até o cara que faz os aviõezinhos, assim, o Stanislau demitiu para corte de custos. E descobriu que a Iris botou o Gugu no lugar dele. Aí ele humilha o Stanislau, fala, você não é merda nenhuma sem o Silvio Santos e tal, e manda recontratar todo mundo. Assim termina o episódio 5. O episódio 6 começa com a cena clássica, aquela do Will Bambu, né? Que a menininha faz a piadinha do Will Bambu, enfia não sei aonde.
E aí mostra um censor da ditadura vendo isso, e ele passa a acompanhar o programa do Silvio, nos anos 70, claro, né? Passa a acompanhar o programa do Silvio, que deixa de ser ao vivo e deixa de ter plateia. Isso mata o Silvio Santos, cara. O Silvio fica muito bolado com isso, que o censor fica falando, não, isso aí é lascivo, isso aí é não sei o quê. E aí você fala, pô, cara, tá brabo. E aí, para agradar esse censor, o Silvio cria a polêmica, né, o polêmico quadro Semana do Presidente, mostrando o dia a dia do general Figueiredo ali com a locução do Lombardi, do famoso Lombardi, e aí o censor fica feliz com isso, né, e aí não para de encher o saco dele. Enquanto isso, a Cidinha adota uma criança que o Silvio resiste, mas como a mulher está doente, ele acaba aceitando e tal. Em 88, voltando para 88, o Silvio conta de verdade para eles qual é a gravidade da situação, né? Fala, não, Iris, eu vou ter que operar, eu menti para você, e a operação tem só 50% de chance de dar certo, eu posso ficar com a voz do Pato Donald ou perder a voz. E aí ele briga com a Iris por tudo que a Iris fez lá no SBT, a Iris discute com ele também e fala, quer saber? Então não quero saber de você mais não. Então ele fica brigado ali com a Iris. O Silvio descobre também que o SBT precisa de caixa para pagar os funcionários e decide vender a parte da Record que ele comprou lá atrás, que fala que está um peso morto, que não adianta nada. E aí eles vendem para o Bispo Macedo, né? Só que o Silvio não sabe que está vendendo para o Bispo, porque ele não queria vender para o Bispo. Mas o Stanislau fez um esquema ali para o Silvio vender, sem saber que estava vendendo exatamente para a Igreja Universal. No episódio 7, cara, o episódio 7 tem a melhor cena de todas, a cena que eu queria muito ver, que o Gugu contou lá no programa do Porchat, né? Que foi quando o Silvio chamou o Gugu, pegou um avião, foi até a Globo para desfazer o acordo do Gugu com a Globo. Foi lá falar direto com o Roberto Marinho. Cara, essa cena é toda muito boa. Ele vai lá, ele chama com o Gugu, né? E aí vai falar com... Aí chega na Globo, os dois, o Gugu tipo o filho dele, assim, todo... Meu Deus, Silvio, não é possível, eles pagaram muita coisa pra mim já, não sei o quê. Aí eles vão pra Globo. E aí ele fala com o Boni primeiro, né? O Boni desdenha, falou, você nunca vai conseguir tirar o Gugu, você tá achando que aqui é o quê? Casa da Mãe Joana? O Boni é meio vilãozinho aqui na série. E aí o Silvio fala, tá bom, vou falar com o Dr. Roberto Marinho. E eles conversam ali, cara, ele e o Roberto Marinho, né, que é o ator do Doutor Abobrinha, que tá igual ao Roberto Marinho, impressionante. E eles conversam ali, né, o Silvio fala, pô, Roberto, eu tô com pólipo na garganta, eu preciso do Gugu. A gente, tipo, meio que conversa de camarada ali, né, e o Roberto de uma hora fala, Silvio, você vai pagar toda a multa contratual e tudo? Silvio, sim, pago tudo. E aí libera o Gugu, falou, então tá bom. Aí o Gugu, na entrevista do Porchat, né, isso por fora, assim, falando da vida real, ele fala que o Gugu foi esperar no aeroporto enquanto estava tendo essa conversa, que o Silvio chegou no aeroporto falando, tá tudo resolvido, já falei com o Dr. Roberto, você continua no SBT. Cara, que uma merda. Eu quero um spin-off do Gugu. Se tem alguém da produção vendo esse vídeo por algum acaso, por favor, faça um spin-off do Gugu com Paulo Negro. É só o que eu peço. E aí vamos voltar para o Silvio dos anos 70, né? Ele recebe uma crítica negativa impactante. O pessoal do grupo Silvio Santos fala, Silvio, esse cara aí, a crítica toda acompanha ele, fala que o programa de calouros é uma droga, que não é levado a sério, isso pode acabar atrapalhando. E aí o Silvio fala, cara, dane-se quem tá criticando, esse cara é um bestalhão. E aí o Silvio fica sabendo que vai ter mais uma rodada de concessões de TV. Ele continua com aquele sonho de comprar uma TV onde ele possa colocar o programa dele, né? E aí quando ele descobre que o crítico, que fala mal do Show de Calouros, é próximo do Figueiredo, acho que é casado com a irmã do Figueiredo, alguma coisa assim, ou com a filha, ele vai lá falar com o crítico num salão assim, né, todo chique, e o crítico fala, não vou mudar, não sei o que, e o Silvio fala, cara, quanto é que você ganha como crítico? Eu entendo, a gente precisa de alguém como você. E ele chama o cara pra ser jurado, cara, dos calouros, o cara entra no programa lá, todo felizinho. É impressionante como eles mostram na série, esse magnetismo do Silvio, né, ele consegue tudo, cara. E aí o crítico leva o Silvio e o Stanislau lá na Ípica, onde está o general Figueiredo, que é o presidente da ditadura do momento, e o Figueiredo despreza eles, ele esnoba, fala, vocês são muito popularescos, eu não gosto dessas coisas de muito povo. Mas aí o crítico consegue o Figueiredo a deixar eles pelo menos participarem da rodada de concessão. E eles têm 10 dias para preparar a estrutura, né? Nesse episódio a gente descobre também que a Cidinha está morrendo.
E aí o Silvio e a Cidinha estão conversando na porta de casa, um paparazzi tira foto ali no muro e fala, ah, Silvio, essa aí que é sua mulher? E o Silvio fala, não, ela é minha assistente, sai daqui, show. Aí a Cidinha, cara, isso é humilhar a Cidinha, né? Porque até então, pô, ele esconder a Cidinha é uma coisa, outra coisa é falar que ela é assistente, tá ligado? A esposa que segura a onda toda. E a Cidinha fala pro Silvio, olha só, eu sei que eu tô morrendo. Primeira coisa, eu quero que minha mãe crie as minhas filhas, não você. E aí ela meio que termina com o Silvio. Termina o episódio com o Silvio lá em 88, se entendendo com a Iris, falando com a Iris, pedindo perdão e passando mal da garganta. Então chegamos ao último episódio da primeira temporada de O Rei da TV. Episódio 8 começa com o Silvio lá em 88 se preparando para a cirurgia. Aí ele manda a equipe dele do SBT fazer uma matéria caso ele morra. Ele fala, pô, vocês não fizeram nada? Quer dizer que o Boni com certeza tem uma matéria pronta se eu morrer na cirurgia, o SBT não tem nada. Achei isso curioso. E o Gugu mostra as exigências também por ter ficado no SBT. Fala, Silvio, que bom, legal ter ficado e tal. Só que essas são as exigências. Aí pede 3 horas no domingo, mais aumento, mais merchan, um monte de coisa e tal. Repito, galera, eu quero ver o spin-off do Gugu entrando no Domingo Legal. É isso que eu quero. Sei que tem o Faustão na temporada 2, né? Eu não vi ainda, mas vou ver. Bom, aí em 73, o Silvio pede ao Manuel da Nóbrega, lembra do Manuel, o pai do Carlos Alberto, do Baú, que seja o responsável pela grade da emissora que ele quer fazer, que ele quer propor para os militares. E o Manuel resiste, mas depois topa. Enquanto o Silvio está dando uma entrevista falando sobre o seu lado empresarial, que aliás, como eu falei, está bem descrito nesse livro aqui, o Topa Tudo por Dinheiro, ele está dando essa entrevista falando, não, eu sou empresário também, bem sucedido, não sou só animador. Ele recebe a ligação de que a Cidinha faleceu. Ele fica de luto, evidentemente, né, fica mal pra caramba lá e tal, todo jogado em casa, e o Manuel da Nóbrega vai lá, chama ele no dia da apresentação dos militares, aí logo se arruma e tal, aí vão pra apresentação. O Figueiredo desdenha dos programas do Silvio, fala que, né, olha o que você faz, isso aqui como é que você vai conseguir fazer uma TV com essas bobagens que você faz? E aí o Silvio fala da importância, da alegria que o seu programa traz ao povo. O Silvio meio que fala, fazendo uns truques de mágica ali, né, ele diz que a alegria do povo, levar a alegria ao povo brasileiro é uma forma de ser patriota. Achei bem legal isso. É uma forma de ser patriota. Aí ele consegue a concessão depois. Lembrei de uma coisa importante, disso que estou segurando o microfone. Quando o Silvio descobre, de 88, que o Stanislau fez esse esquema de vender para o bispo a Record, ele demite o Stanislau, mas o Stanislau já está com a carta de demissão falando, cara, que se dane você, dane-se você, eu vou para a Record e vou levar uns 15 pontos de audiência comigo. Então o Stanislau pede demissão para o Silvio depois de uma briga feia e vai para a Record. Enquanto isso, a primeira temporada termina com o Silvio de 88 voltando depois da cirurgia, que foi um sucesso, a garganta dele fica boa. Tanto que ele tá aí até hoje, né, galera? Estamos em 2023, né? Aí ele volta pra TV e aí ele finalmente revela pro público do SBT o quanto foi sério que ele teve, né? O quanto foi arriscada a cirurgia e tal. Ele também pede desculpa, ele se diz arrependido por ter escondido a ex-mulher, a Cidinha, e as 2 filhas e tal. Ele abre o coração com o público. Mas é recebido muito bem lá pelas colegas de trabalho. Aí no final da temporada ele recebe uma ligação do Sarney, que é o presidente da época, elogiando ele e tal, e aí ele começa a pensar em ser presidente, e assim termina a primeira temporada. Então me digam aí o que vocês acharam desse resumo, deixa aqui nos comentários, e vamos torcer para o spin-off do Gugu. Quando eu ver a segunda temporada eu trago aqui a crítica, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você gostou, estamos aí, né? Fizemos esse resumo aí para vocês e para eu também refrescar a memória. Então é isso, um beijo e até a próxima.